Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos, Pai, por mais essa semana, este domingo maravilhoso, Pai, essa manhã maravilhosa e agradável que o Senhor preparou para nós, Pai. Por favor, Pai, vem nos abençoando, vem trazendo alegria nesse nosso domingo, nessa nossa manhã, Pai. Que nós possamos aprender do Teu amor, da Tua palavra cada vez mais, Pai. Abra as nossas mentes e os nossos corações para que nós possamos entender, compreender o que o Senhor quer conversar com nós nesta manhã, Pai. Amém. Bom dia. Vocês estão bem? Bem. Então, vencendo as tentações. Vamos lá. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então, vamos lá. Quando a gente se entrega a Cristo, isso não quer dizer que a gente não vai mais ter tentação, né? Isso não quer dizer que a gente não vai mais ter vontade de pecar. Isso não quer dizer que a nossa vida vai ser mil maravilhas, né? Rua de ouro e mar de cristal é só no céu. Por enquanto, ainda não, né? Nós recebemos a Cristo, mas nós não saímos do mundo ainda. Então, as tribulações, as coisas do mundo vão continuar tentando nos abalar, né? Então, nós continuamos recebendo as tentações. E a tentação em si, ela não é um pecado, né? Ela é a tentação. E aí, o que a gente vai fazer com essa tentação que vai se tornar um pecado ou não? Igual uma emoção, por exemplo. As emoções que a gente sente, tristeza, até mesmo quando a gente fica bravo, a emoção em si não é pecado. Mas o que eu vou fazer, como eu vou reagir a ela, aí sim pode ser o pecado ou não, né? E a tentação, é importante dizer que ela não vem de Deus. Ela não procede de Deus. Ela pode vir, sim, do diabo, né? Ele usa os desejos, os nossos desejos de possuir coisas, as nossas inclinações da nossa natureza, para nos desviar para o mal. Deus não nos tenta. Ele pode nos provar, mas nos tentar, ele não faz, porque isso vai contra a natureza dele, vai contra quem é Deus. Tiago 1,13. Então, reforçando isso que eu falei, lá em Tiago 1,13 fala: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e se seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, a tentação, né, ela não vem, não procede de Deus. Ela pode vir de 3 formas. 3 pessoas podem causar a tentação, podem nos tentar. O primeiro, o diabo, né? A Bíblia nos ensina que o diabo é sim uma fonte de tentação para o pecado. Desde lá do início, Adão e Eva, lá em Gênesis capítulo 3, Eva estava lá, feliz e contente pelo jardim, e veio a serpente e falou: olha, este fruto, que cara deliciosa que ele tem, você não quer um pedaço? Ela falou: não, mas eu não posso comer desse fruto. Ah, mas é porque Deus não quer que você seja como ele. Porque senão vocês vão ser como ele, seus olhos vão se abrir. Então, a serpente já tentando lá desde o comecinho, o diabo. E quem é essa serpente? Em Apocalipse 20, no versículo 1 fala: então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão,
a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Então, o diabo é uma fonte de tentação. E muitos cedem, né, a essa tentação, como, por exemplo, Sansão. Juízes 16, 20, conta um pouquinho, um pedacinho da história, né, de Sansão. E aí lá ele gostou de Dalila, né? Já estava errado, porque julgo desigual, eles não deveriam estar em um relacionamento. E então, ele contou para Dalila a fonte da força dele, ele desobedeceu a Deus. E aí, no capítulo 16, versículo 20 de Juízes, fala: E disse Dalila, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, então aqui ela tinha acabado de cortar o cabelo dele, que ele estava dormindo. Disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez, como antes, e me livrarei. Porque ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Então isso é muito sério, quando a gente se entrega à tentação, o Senhor se retira, né? A gente precisa se arrepender, ao arrependimento, a gente vai chegar lá, mas aqui ele perdeu a força, ele perdeu a presença do Senhor na vida dele. O diabo é o tentador. Mateus 4, 3. Aqui está Jesus no deserto, acho que a maioria também já conhece essa história, né? Jesus, depois de ser batizado, foi para o deserto, 40 dias em jejum, e no final o diabo foi lá tentá-lo. E aí 4:3 fala, então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então ele é o tentador. Importante. Se alguém estiver fazendo jejum, ou dieta, ou qualquer coisa que seja, não pega aquilo que a pessoa está comendo e fica aqui, olha que delícia isso que eu estou comendo. Quem faz isso é o diabo. Coisa feia. Né? A gente não pode ser usado pelo diabo, o instrumento do diabo, para tentar as pessoas. Eu estou dando um exemplo aqui que é bobinho, né? Corriqueiro. Mas muitas outras coisas. A gente precisa tomar cuidado com a nossa vida para a gente não ser instrumento de tentação. Porque quem é o tentador é o diabo. E a única maneira de resistir a ele é através da submissão a Deus. Em Tiago 4:7. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, através de Deus, nós conseguimos, através da nossa submissão a Deus. Nós temos um exemplo de uma pessoa que foi muito tentada a falar mal de Deus, que era Jó. Né? Mas ele resistiu. Jó foi firme, foi valente. Jó perdeu tudo o que ele tinha. Né? O que é tudo? É tudo mesmo. Ele perdeu financeiro, ele perdeu família, os filhos, né? Ele perdeu a saúde, perdeu tudo que ele tinha. Então, e ainda ficou com gente na cabeça dele. Não, vai, amaldiçoa seu Deus e morre logo. Amaldiçoa seu Deus, amaldiçoa seu Deus. O tempo todo lá ele ouvindo dele. Não. Né? Jó 2:1. Então, aqui é uma conversa. Jó 2:1. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva sua integridade, embora me incitasses contra ele para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti e a tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida.
Então saiu Satanás à presença do Senhor e feriu a Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa seu Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Então, apesar de toda a situação, ele continuou sendo submisso a Deus e não se rendeu ao pecado. Então, nosso primeiro tentador aqui, o diabo. Mas às vezes a gente dá muito crédito também para o diabo, né? Qualquer luta, qualquer coisa, mas é o diabo. Mas é o diabo. Mas e você ficar 3 horas da manhã na internet? É culpa do diabo. Ele que ligou o computador e pôs na tua cara. Ele que abriu o site, né? Então, ele não é a única. Ele tenta também, mas nós temos outras tentações. Nós temos as tentações que vêm do mundo, né? Como eu falei, a gente não saiu do mundo. Nós continuamos no mundo. Em 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O que é concupiscência? Concupiscência é o forte e continuado desejo de fazer ou de ter o que Deus não quer que façamos ou tenhamos. Ou seja, é a vontade de pecar. Então, tudo, olha que forte isso no 16, porque tudo o que há no mundo, então toda essa vontade de fazer aquilo que Deus não quer, não procede do Pai, mas procede do mundo. Tudo o que está no mundo vai na contramão do que Deus quer, né? A tentação proveniente dessa fonte visa levar-nos a nos conformar com o sistema pecaminoso que reina neste mundo. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que é se conformar? Se conformar é você se moldar de acordo com aquilo. Então, eu tenho uma massinha de modelar e eu tenho um molde de um carrinho. Então, eu vou modelar de acordo com aquele carrinho. O mundo quer fazer isso com a gente. Ele quer nos moldar de acordo com as características do mundo. Até que, para a gente, aquilo que está no mundo seja normal, né? Então, a gente precisa se atentar, porque o mundo é sutil. Ele não joga as coisas assim, escrachada na nossa cara. Ele vai lá, moldando, de pouquinho em pouquinho, a massinha. Amassa aqui, põe de lá, faz não sei o que dali, até que é tudo normal, né? Tá comum, mas é assim mesmo. Então, a gente precisa ficar atento para essas coisas do mundo, para que a gente não se conforme de acordo com o padrão do mundo, mas com o padrão de Deus. E as tentações do mundo, elas também nos induzem a confiar nos bens materiais e nas nossas realizações pessoais. Lucas 12:18. Jesus está falando uma parábola aqui, a respeito de uma pessoa ambiciosa. Lucas 12:18. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósitos muitos bens para os anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Então a gente,
confia muito na nossa força, tem que trabalhar, 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 igual o pastor David estava pregando semana passada, é feio. Hoje em dia no mundo, você falar que você descansou. O que você fez no final de semana? Nada. Não, mas você tem que ser produtivo. Na pandemia, quantos cursos vocês fizeram na pandemia? Né? Quem abriu uma empresa nova? Quem fez não sei o quê? Porque a pandemia agora é hora de aproveitar para se preparar. Gente, calma. Né? Não é bem assim. E o mundo não. Você tem que ir, você tem que fazer e acontecer. Ter seu primeiro milhão antes dos 30, porque depois dos 30 você já está velho. E nananã. Primeiro milhão antes dos 30? Oi? Aí tem também quem vende curso online, que faz 6 em 7. Você tem 7 dias para fazer 6 dígitos na conta. Então, tem que vender para alcançar esses 6 dígitos. E é tudo assim, porque você tem que construir o seu. Mulherada não quer mais casar. Porque, né, primeiro eu preciso construir a minha independência financeira, eu preciso ter a minha vida. Ninguém mais tem filho também, só pai de pet agora. Pai de pet, mãe de pet. Porque com filho eu não vou ter a minha liberdade. Filho gasta muito dinheiro. Né? E é tudo em volta assim, dessa produtividade do dinheiro, porque eu tenho que ser autossuficiente. Mas a gente não é. Né? Se Deus quiser levar a gente agora, Ele leva. E aí? De que valeu? Né? Qual foi o intuito da gente se matar para trabalhar? É lógico que precisamos trabalhar. Precisamos ser responsáveis também financeiramente. Mas a nossa vida não pode se resumir a isso. Quem vai dar a saúde ou não para a gente poder trabalhar é Deus. Quem vai nos fazer prosperar ou não é Deus. Né? Não, a gente não pode confiar, colocar a nossa confiança nisso e deixar com que isso seja uma fonte de tentação para a gente. Eu não sei aqui se a galera usa bastante rede social, mas rede social é osso. Né? É muita comparação, é muita coisa sendo jogada na sua cara, ostentação o tempo todo. E aí bate aquela frustração de se eu não tenho isso, mas ele tem, então tem alguma coisa errada comigo. Não tem, está tudo bem. Né? A gente não pode viver as nossas vidas voltadas para isso, para confiar nos nossos bens, nas nossas realizações pessoais. Amar ou conformar-se com este mundo é um passo para uma aliança com Satanás. 1 João 5,19. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, o mundo é dele. Se a gente está gostando muito do mundo, então a gente está nele também. Os interesses desse mundo são absolutamente contrários aos de Deus. Tiago 4,4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Né? A gente não pode servir 2 senhores ao mesmo tempo. Ou a gente serve a um ou ao outro. Ou somos amigos de Deus, ou somos amigos do mundo. Impossível as 2 coisas andarem junto. Então, a tentação pode vir do diabo, pode vir do mundo, e ela também pode vir da nossa própria carne. Né? Nós sabemos que a nossa natureza, ela é pecaminosa. A partir de Adão, quando Adão pecou, a natureza do homem se tornou pecaminosa. Gálatas 5, 16 e 17. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então aqui, um lutando contra o outro. Né? Tudo que a carne quer
vai contra o que o Espírito quer. Porque continuando lá no versículo 19, o que são as obras da carne? A obra da carne é prostituição. Prostituição, está de acordo com a vontade de Deus? Sim ou não? Impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Essas coisas são todas as coisas que a carne quer. Esses são os desejos da carne. E eles são totalmente contra o quê? Aquilo que vem de Deus. O que é o que vem de Deus? Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, essas são as coisas que vêm de Deus, né? Que são opostas àquilo que vem da carne. E acho que se fosse para resumir o fruto do Espírito em uma palavra, eu, Rebeca, resumiria em domínio próprio, né? Porque se a gente tem o tal do domínio próprio, a gente consegue vencer o resto, né? Com a ajuda do Espírito Santo, é claro, né? Mas a gente precisa ter este domínio próprio para falar não para as coisas. A carne, ela quer atuar sobre os nossos pensamentos, nossos projetos, nossas palavras, nossos apetites, tanto no sentido literal ou não literal, né? Não podemos ceder à carne, mas sim ao Espírito. Romanos 8:8. Romanos 8:8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, se estamos na carne, nós não podemos agradar a Deus. E eu acho que assim, vocês estão aqui domingo, 10 horas da manhã. Vocês querem agradar a Deus, vai? Né? Senão não ia estar aqui. Então, nós precisamos pedir para o Espírito Santo nos dar este domínio próprio, para a gente não se render às obras da carne. Então, se eu sei que eu tenho um problema com... Não era bebida, era outra palavra que eu queria, mas tudo bem, com bebida. Eu vou frequentar lugares onde as pessoas estão bebendo? Não, né? Tem um outro versículo também, fujam da aparência do mal. A gente precisa se cuidar, que daí depois vai ficar jogando a culpa no diabo. A culpa não é dele. A culpa é nossa que está cedendo à tentação da carne. Então, se eu sei que eu tenho uma fraqueza em alguma determinada coisa, eu preciso tentar fugir dela. Eu não vou me colocar em ambientes que me levem a cometer aquele pecado, né? As nossas amizades, se eu, sei lá, um grupo de WhatsApp onde as pessoas só falam besteira, só mandam vídeo com porcaria, sai do grupo. Ai, mas meus amigos não vão mais falar comigo. Que bom! Que bom, você está se livrando de péssimos amigos. Vaza, né? Sai fora. Tudo requer disciplina. Até a nossa vida espiritual, né? A gente chama de quê? De disciplinas espirituais. Orar, ler a Bíblia. Eu não queria falar dessa parte da comida, não, porque, né? Ainda está aprendendo, tá? Mas a gente precisa também, né? Quem que domina sobre mim? É a comida ou eu domino a comida? Deus, Ele nos criou para nós termos vida em abundância. E o que eu estou fazendo com essa vida em abundância que Ele me deu? Estou enchendo de fandangos e miojo? Né? Assim, eu não vou conseguir viver uma vida em abundância. Então, a gente cuidar do nosso corpo também faz parte da nossa vida, né? Nós também adoramos a Deus.
Então a gente precisa também cuidar da nossa saúde. E assim nós adoramos a Deus. Então nós precisamos também que o nosso corpo glorifique a Deus. Nós temos que glorificar a Deus com o nosso interior, com as nossas atitudes, mas também com o nosso corpo. Não estou falando aqui que todo mundo tem que ter um corpo de modelo, de taranã, abdômen trincado. Não é sobre isso. Mas se alimentar bem, né? Praticar uma atividade física, seja uma caminhada, o que for que dá para fazer. A gente precisa louvar a Deus também com o nosso corpo. Porque aqui em Gálatas, ele fala que uma das obras da carne é a glutonaria. E o que é a glutonaria? É comer demais, não ter limites, né? Então, Deus se preocupa com tudo isso. Porque Ele quer nos dar vida em abundância. Mas não adianta Ele nos entregar uma linda vida em abundância e a gente jogar lixo dentro dela, né? Então, a gente precisa também se alimentar, comer comida de verdade, com moderação. Não se entregar à nossa tentação da nossa carne. E como nós vamos alcançar a vitória sobre a tentação? Então, o primeiro versículo que a gente viu, né, lá falando em Coríntios, que fala que não nos sobrevém tentação que seja maior do que as nossas forças, maior do que aquilo que a gente pode aguentar. Então, isso já é uma coisa para a gente se confortar, né? Deus, Ele vai nos dar força. Se a tentação veio, é porque nós somos capazes de suportá-la. E o que a gente precisa? A gente precisa da ajuda do Espírito Santo. É através da força dele que nós vamos conseguir. Nós devemos vigiar e permanecer firmes na fé. Assim, nós vamos vencer as investidas do adversário. 1 Pedro 5:8. 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Quando um leão sai para caçar, quem que ele caça? Aquela zebra toda fortona, jovem, forte? Ou a zebrinha pequenininha, mirradinha, fraca? Ou mais criança? Aquela zebrinha pequenininha, mirradinha, fraca. Então, é a mesma coisa na nossa vida espiritual. Nós precisamos nos fortalecer em Deus, permanecer no Espírito Santo, para que a gente fique forte e nós estejamos maduros. Porque se formos como crianças ou fracos, a gente vai ser uma presa fácil para o diabo. E para isso nós temos que estar o tempo todo vigilantes, né? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Tempo todo prestando atenção e se fortalecendo em Deus. A palavra de Deus, ela deve estar em nosso coração para ser um escudo contra as investidas do diabo. Voltando lá para Mateus 4, quando Jesus foi tentado, né, a primeira tentação aqui a tentação que a gente leu aqui, o diabo falando, se for filho de Deus, então transforma essa pedra em pão, né? Mata a sua fome. Aí o que Jesus responde? 4:4. Está escrito. Está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, se eu não souber o que está escrito, não tem como eu falar sim ou não para a tentação. Se vier uma tentação e eu não souber o que está escrito, tá bom, porque não tem problema fazer isso, né? Legal. Que bom. Então, nós precisamos conhecer a palavra, vir aos cultos, né, ler em casa e nos fortalecer do Espírito Santo, para que a gente não ceda a essa tentação. E se eu cair em tentação? 1 João 1,19. 1 João 1,19. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça.
Caiu em tentação? Confessa a Deus, pede perdão. E Ele nos purifica. E zerou de novo o jogo. Aí a gente vai lá de novo, se fortalece de novo, fala não para a tentação de novo. E aí se cair de novo, pede perdão de novo, se reconcilia de novo. O que não dá é para ficar caindo toda hora na mesma tentação, né? Aí não dá, e já esse pecado tem outro nome, vira iniquidade. Né? Que é quando a gente está sempre cometendo o mesmo pecado. Então, se cair em tentação, confesse a Deus e peça perdão. E Ele vai nos perdoar e nos purificar. Salmo 51:1. Salmo 51, a partir do 1, eu vou ler bastantinho agora, tá? Então, aqui é uma oração. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito. Me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isso, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios. Do contrário, eu os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios da justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Então, aqui a gente tem um salmo, né, que é um exemplo de uma oração, onde ele está se entregando diante de Deus, falando a respeito dos pecados, pedindo perdão por estes pecados. Né? E é interessante que no final dessa oração, ele até fala aqui sobre evangelismo, né? Para essa pessoa conseguir trazer também outras pessoas. Então, o pecado não é o fim, se a gente se arrepender. Se a gente se arrepender e pedir perdão, o Espírito Santo ele não vai se afastar de nós. E nós podemos trazer cura para outras pessoas também através das nossas vidas. Sansão, que a gente falou lá no comecinho, que ele vacilou, e o Espírito se afastou dele, Deus se afastou dele, no último momento da vida, ele se arrepende também. E ele pede perdão a Deus. E a força dele volta. Tanto que ele derruba lá as colunas do templo. Ele morre junto, mas leva uma galera com ele e a presença de Deus volta na vida dele. Então, não é o fim se a gente se render à tentação. Mas nós precisamos reconhecer
que a gente se rendeu a essa tentação e se arrepender, né? Não adianta só reconhecer e, não, beleza, é isso aí. A gente precisa se arrepender. E quando há arrependimento, há uma mudança de atitude e de pensamento em relação ao pecado, né? 1 João 1,9. A gente já leu esse? Eu não lembro. Se leu, vamos ler de novo. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, já lemos. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, é isso. Confesse a Deus o pecado, levante-se de novo. E como Jesus falava quando ele estava aqui, né? Ele ia orar por alguém, até mesmo aquela mulher que foi pega em adultério, o que ele falava? Vá e não peques mais. Então, vá e não peques mais. Pede para o Espírito Santo, né? Vamos todos pedir para o Espírito Santo para ele nos dar força para podermos resistir ao pecado. Então, só recapitulando aqui, nós temos 3 fontes de tentação primárias, né? O diabo, o mundo e nós mesmos, a nossa própria carne. Como que a gente alcança a vitória sobre a tentação? Pela força do Espírito Santo, nos fortalecendo nele, tendo comunhão com ele, orando, lendo, conhecendo a palavra. Se cairmos em tentação, pedimos perdão, levantamos, vai e não peques mais.